Imagine se todos os anos você acordasse sabendo exatamente o que vai acontecer. As mesmas palavras, os mesmos gestos, o mesmo café da manhã, até as mesmas piadas. Agora, imagine que isso acontece apenas em um dia específico, todos os anos. Para a família Martins, essa é a realidade. Todo dia 15 de agosto, o dia parece se repetir exatamente da mesma maneira. Eles podem prever cada ação, cada conversa, cada momento como se estivessem presos em uma versão anual de um ciclo infinito. E o mais assustador, ninguém além deles parece perceber. Mas antes de continuarmos com essa história inacreditável, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana trazemos histórias bizarras que vão desafiar sua mente e você com certeza não vai querer perder. E se você já passou por algo inexplicável ou conhece alguém que tenha vivido algo estranho, deixe sua história nos comentários. Queremos saber. A família Martins sempre foi uma família comum. Vivia em uma casa simples, em uma cidade do interior, com rotinas regulares e nada fora do comum. João, o pai, era um professor de história apaixonado por sua profissão. Marta, a mãe, cuidava da casa e adorava preparar bolos para os filhos Ana e Lucas. Todo dia 15 de agosto eles comemoravam o aniversário de casamento de João e Marta. Era sempre uma data alegre, repleta de brincadeiras em família, risadas e, claro, o bolo especial de chocolate que Marta fazia religiosamente. Mas, há alguns anos, algo estranho começou a acontecer. O dia 15 de agosto começou a se repetir. No começo eles pensaram que era apenas uma coincidência, talvez a rotina estivesse tão bem estabelecida que tudo parecesse familiar, mas com o passar dos anos eles perceberam que não era apenas uma sensação de déjà vu. As mesmas coisas aconteciam da mesma forma a cada ano. Quando João tentava mudar algo, como sair para uma caminhada em vez de ficar em casa, algo sempre o impedia, forçando-o a repetir as mesmas ações de sempre. Ana, a filha mais velha, foi a primeira a verbalizar o que todos sentiam. Esse dia, ele se repete. Todo ano é exatamente o mesmo. O que começou como uma sensação estranha logo se transformou em pavor. Eles tentaram quebrar o ciclo de várias maneiras, acordando mais cedo, mudando a ordem das atividades ou até tentando ignorar a data, mas nada funcionava. Sempre que chegava o 15 de agosto era como se uma força invisível os empurrasse para os mesmos eventos, o mesmo diálogo, as mesmas risadas. Mesmo quando algo inesperado parecia prestes a acontecer, tudo voltava ao normal e o dia terminava exatamente como antes. João, sendo professor de história, começou a investigar se havia algum precedente para o que eles estavam vivenciando. Ele leu sobre casos de pessoas que diziam viver o mesmo dia repetidamente, mas geralmente eram histórias de ficção ou mitos urbanos. Nada do que ele encontrava parecia se encaixar na experiência deles. Não era uma repetição diária como em alguns filmes famosos, mas uma repetição anual, como se aquele dia específico estivesse preso em um laço temporal. À medida que os anos passavam, a sensação de claustrofobia mental crescia. Ana e Lucas, agora adolescentes, começaram a expressar o quanto odiavam o 15 de agosto. O que antes era um dia de celebração, agora parecia uma maldição. A família tentava manter a normalidade, mas a verdade era que ninguém sabia como lidar com a situação. E o mais bizarro de tudo, os amigos e parentes que os visitavam no 15 de agosto nunca notavam nada estranho. Para eles, tudo parecia normal. Certo ano, Lucas decidiu que não ia mais seguir o padrão. No meio do dia, ele saiu de casa determinado a pegar um ônibus para outra cidade e quebrar o ciclo. Mas assim que chegou à rodoviária, o ônibus estava atrasado. Ele esperou, mas nada aconteceu. Quando voltou para casa, o relógio mostrava exatamente a mesma hora de quando havia saído, como se o tempo não tivesse passado para ele. Ninguém mencionou sua ausência e tudo continuou como sempre. A família começou a se perguntar se eles estavam presos em algum tipo de punição, ou se aquilo era um fenômeno além de qualquer explicação racional. O aniversário de casamento de João e Marta, antes um símbolo de amor e união, agora era uma lembrança amarga de que algo estava errado com o mundo deles. A cada ano, a expectativa de que algo mudasse se tornava uma esperança frustrada. No auge do desespero, João teve um pensamento aterrorizante.
E se o 15 de agosto fosse o único dia que realmente existia para a família? E se a cada ano eles simplesmente retornassem àquele dia sem perceber que o resto do tempo não era real? Essa ideia começou a assombrá-lo. Ele tentou conversar com Marta sobre isso, mas ela sempre desviava do assunto, talvez com medo de enfrentar o que isso poderia significar. A tensão dentro da casa crescia a cada ano. A repetição constante começou a afetar a saúde mental de todos. Ana, que antes adorava a ideia de celebrações familiares, passou a se isolar. Lucas, por outro lado, tentava encontrar uma forma de escapar, mas nada funcionava. Quanto mais tentavam lutar contra a rotina, mais presos pareciam. E então, em um ano específico, algo mudou. João percebeu um detalhe que nunca tinha notado antes. No final do dia, quando todos estavam na sala, o relógio parava exatamente às 23h45. Ele nunca tinha se dado conta disso antes. Todos os anos o relógio parava no mesmo minuto, como se aquele fosse o ponto final do ciclo. Intrigado, João decidiu ficar acordado até depois da meia-noite, esperando para ver o que aconteceria, mas às 23h59 ele desmaiou repentinamente. Na manhã seguinte era 16 de agosto e tudo parecia estar normal novamente, mas o mistério ainda pairava sobre a família. Eles sabiam que o próximo 15 de agosto traria de volta a repetição. E a pergunta que assombrava João e todos eles era: por que isso estava acontecendo? Seria possível quebrar o ciclo ou estavam destinados a viver o mesmo dia ano após ano para sempre? E você? O que faria se vivesse o mesmo dia todos os anos sem poder escapar? Deixa nos comentários a sua teoria e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quem sabe alguém por aí tem uma explicação para esse fenômeno estranho que a família Martins vive.